Geografia Bíblica. Aula 18. Cultura e costumes dos judeus. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? As formas como os povos relacionados aos escritos sagrados viviam, se alimentavam e cultuavam têm muito a nos ensinar. Se desprezarmos isso, ficaremos com uma visão muito restrita com respeito a certas histórias e, consequentemente, nossa interpretação bíblica ficará comprometida. Sendo assim, continuaremos a nos aculturar sobre os povos relacionados aos escritos sagrados. Cultura e costumes dos judeus. Enfermidades e remédios. Não nos é difícil perceber, ao lermos os escritos bíblicos, como era grande o número dos que padeciam pelas enfermidades. De Gênesis a Apocalipse, podemos enumerar centenas de doenças e enfermidades gerais. O ministério de Jesus, ao percorrer a Palestina, foi sempre entre as multidões a realizar curas, sarar os que sofriam de males diversos e realização de milagres. As enfermidades que assolavam as pessoas nos tempos bíblicos são largamente comentadas através das passagens bíblicas. Entre os hebreus permanecia uma crença de que as enfermidades advinham devido ao pecado e desobediência dos estatutos de Jeová. No entanto, a Bíblia ensina que, após o pecado de Adão, toda a terra se viu maldita e enferma. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Enfermidades comuns nos tempos bíblicos. Afasia. Essa enfermidade tinha como sintoma a perda parcial ou total da voz, devido a um estado psicopatológico, geralmente provocado por uma lesão cerebral ou por uma situação extrema que leva o indivíduo a uma espécie de choque emocional. Foi o que provavelmente se deu com o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ao ter a visão de um anjo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Câncer. Essa enfermidade, no geral,
se manifesta através de tumores malignos, formados pela multiplicação desordenada de células de um tecido ou de um órgão. A despeito dos fatores patológicos da doença, uma curiosidade pode ser observada. É o fato de alguns casos possuírem origem espiritual, verdade exemplificada na vida de Jó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Cegueira. Diversas enfermidades dos olhos poderiam ser catalogadas nos tempos bíblicos, sendo que os motivos para tais disfunções eram diversos, tais como a falta de higiene, os ventos que traziam areia contaminada aos olhos, moscas e etc. No geral, as pessoas com tais problemas eram divididas em dois grupos nos tempos bíblicos: as que enxergavam mal e aqueles com a visão completamente cega. A cegueira também poderia ocorrer gradualmente devido à velhice. Temos nas Escrituras algumas histórias sobre esse tipo de cegueira, ou ainda oriunda de aparições ou visões sobrenaturais. Esse foi o caso do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Epilepsia. Esse mal é causado por descargas elétricas erráticas do sistema nervoso central e se caracteriza por síncopes convulsas. Porém, alguns casos são de origem espiritual. Certo homem trouxe seu filho epilético a Jesus e o mestre expulsou o espírito imundo e o menino sarou. Lepra. Essa terrível doença causa perda de sensação e deformidade. Possivelmente a lepra é a menos infecciosa de todas as moléstias contagiosas conhecidas. Porém, nos tempos bíblicos, era mal diagnosticada, razão pela qual as pessoas tratavam a doença como sendo altamente contagiosa e hereditária. Nos evangelhos, temos vários relatos de como Jesus curou inúmeros leprosos. Os remédios. É certo que no tempo em que Israel esteve no Egito, adotou certas práticas e especiarias utilizadas pelos egípcios nas práticas de cura de certas moléstias. Os povos dos tempos antigos desenvolveram um extenso conhecimento de remédios naturais, devido à quantidade enorme de doenças e pestes que assolavam esse período. Não sabemos ao certo quantos tipos de produtos ou técnicas eram utilizadas como remédio ou terapias nos tempos bíblicos. Porém, sabemos que eram muitas. Nos tempos antigos, eram usados na fabricação dos remédios compostos tais como minerais, gordura animal,
vegetais, vinhos, extrato de frutas, raízes, azeite, cascas de árvores. Remédios nos tempos bíblicos. O bálsamo. Esse composto é mencionado como substância curativa no livro de Jeremias. Possivelmente, era uma espécie aromática extraída de uma árvore sempre verde. O vinho. Essa bebida era geralmente utilizada sozinha ou misturada à mirra. Tal combinação aliviava a dor, entorpecendo os sentidos. Foi uma substância parecida que foi oferecida a Jesus quando este estava na cruz. O azeite. O azeite. Era comum os hebreus ungirem os enfermos com óleo de oliva e ervas. O azeite era sem dúvida um dos mais conhecidos e utilizados produtos medicinais utilizados pelos hebreus. As mandrágoras. As mandrágoras são plantas cujas propriedades medicinais vão desde a analgésica à afrodisíaca. Tal planta produzia frutos que assemelhavam com uma pequena maçã. Nos tempos bíblicos, era comum aos hebreus a utilização da raiz. Os fins mais específicos era o de excitar o apetite sexual. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo o gênero de excelentes frutos. As tamareiras.